Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Got me thinking about being what I'm not. Got me questioning my dreams. Do I even got a shot? God done left me on scene when I asked him for the plot. Já voltei de Erasmus e tenho muito a dizer porque isto foi realmente a experiência mais emocionante e mais incrível que eu já vivi. E tal como eu sempre soube que queria fazer Erasmus, eu sei que há muitos de vocês que também querem. E claro que é assim algo assustador quando começamos a pensar, porque há tanto a fazer, há muitas burocracias, mas no final vale tudo a pena. E então hoje trago Erasmus 101. E então neste vídeo vou-vos falar de tudo o que precisam de saber sobre o Erasmus. Então para começar, o que é Erasmus e quem é que se pode candidatar? O Erasmus é um programa de mobilidade, ou seja, durante um certo período de tempo vocês vão sair do vosso país, e eu conheço três tipos diferentes de Erasmus. Um Erasmus que acontece no secundário, portanto durante algumas semanas vocês vão estudar para um país diferente. Eu nunca fiz esse tipo de Erasmus. Depois há um segundo tipo de Erasmus que é o que eu fiz e é o mais popular, que é enquanto estão na universidade, durante um semestre ou durante um ano vocês vão para outra universidade num país diferente. E um terceiro tipo de Erasmus que é um Erasmus para estágios, ou seja, na faculdade quando tiverem ou quiserem estagiar podem fazer este estágio noutro país. Eu hoje vou falar só sobre o Erasmus que eu fiz, que é o normal sem estágio da universidade. Agora, para que países ou universidades é que vocês se podem candidatar? A primeira coisa a ter em consideração é que Erasmus é só para dentro da União Europeia. No entanto, todas as universidades têm algo que se chama cooperação internacional ou mobilidade internacional, onde vocês podem fazer quase como um Erasmus, mas para fora da União Europeia. E isto inclui América do Norte, América do Sul, Ásia, África e por aí fora. Eu por acaso nunca vi nenhum na Austrália, mas aposto que há universidades que têm. Como é que vocês sabem para que universidades é que se podem candidatar? Cada universidade tem uma lista que tem um prazo assim mais ou menos de 10 anos, vai sempre haver algumas escolas a entrarem e a saírem, mas que vocês podem consultar na internet das universidades parceiras da vossa universidade. Portanto, no ISCTE a lista é gigantesca, para cada escola do ISCTE a lista é mesmo gigantesca de universidades para que podemos ir, e no geral vocês só se podem candidatar às universidades que estão na lista da vossa universidade. Mas por exemplo, há universidades, por exemplo no ISCTE, se houver uma universidade que vocês querem muito ir, digamos Harvard, que não está na nossa lista, vocês podem fazer um pedido especial ao ISCTE, perguntar se eles podem tentar conseguir uma parceria com a Universidade de Harvard nos Estados Unidos, e muitas das vezes o ISCTE consegue, muitas vezes não consegue, mas acho que no geral a maior parte das universidades tem isto, que vocês podem quase fazer um pedido especial. Quanto à duração, vocês podem se candidatar por um semestre ou por um ano, e quando vocês estão a fazer a candidatura têm de dizer se vocês querem fazer no primeiro semestre, no segundo semestre ou durante o ano inteiro. E eu sei que vocês podem fazer o máximo de um ano de mobilidade por ciclo. No meu caso, como estou num mestrado integrado, eu neste momento estou a acabar o terceiro ano e fiz um semestre, o que quer dizer que eu vou voltar a fazer Erasmus agora no quarto ano, num semestre, e posso voltar a fazer um semestre no quinto ano, mas no máximo um ano por cada ciclo. Em que ano é que vocês podem fazer? Isto depende muito de universidade para universidade. No ISCTE vocês podem fazer logo no segundo ano, podem fazer no terceiro. Eu sei que na FAUL vocês são obrigados a fazer no terceiro ano, é o único ano onde podem fazer Erasmus, enquanto a outras universidades não sei, mas eu diria que a maioria delas vocês podem fazer logo no segundo ano, mas isso vocês têm mesmo de ver com a vossa universidade. Uma pergunta que eu recebi muito é qual é o melhor semestre para fazer Erasmus? Eu vou fazer um vídeo separado só com as perguntas que eu recebi, mas posso-vos dizer já que depende muito do país para onde vocês vão e também daquilo que vocês preferem. Eu, por exemplo, sou uma enorme amante do Natal, portanto fez mais do que sentido para mim ir para um país do Norte durante o primeiro semestre para apanhar lá o Natal. E agora que eu me candidatei a Erasmus no próximo ano, continuei a escolher o primeiro semestre porque, a maior parte das pessoas vai se candidatar ao segundo semestre, e depois porque durante o primeiro semestre é a altura baixa de viagens, portanto vocês podem viajar para imensos sítios por preços super baixos. Como é que vocês fazem a candidatura? Portanto, tal como vocês se candidataram ao ensino superior, vocês puseram várias opções. Aqui vocês voltam a pôr várias opções na plataforma da nossa universidade, no caso do ISCTE no Fenix, e duas coisas que vocês vão precisar sempre de fazer é fazer um currículo. Vocês vão sempre precisar de ter um currículo para enviar com a vossa candidatura, e também vão ter sempre de responder a perguntas na plataforma de porque é que vocês decidiram fazer Erasmus, porque é que escolheram as universidades que escolheram e coisas assim deste género. Portanto, não é difícil, e tenham em atenção que mais de uma resposta pode ser pedida na língua estrangeira que vocês mais dominam, que no meu caso foi o inglês. E falando de línguas, quanto aos Language Requirements, há universidades que têm os Language Requirements nas suas listas, mas de uma forma geral, como os Language Requirements mudam de curso para curso, até dentro de uma universidade estrangeira mudam de curso para curso e também mudam de ano para ano, normalmente nas listas da vossa universidade não vêm os níveis linguísticos que a outra universidade pede. Portanto, têm de ser vocês mesmos a ir ver a cada universidade que vocês estão interessados. Por exemplo, eu agora vou para a Itália, vou para a Universidade de Salerno, portanto eu pesquiso no Google Universidade de Salerno, Incoming Students Language Requirements, e vai-vos aparecer que nível de italiano é que eles pedem. Regra geral,
todas as universidades em França pedem francês e muitas universidades em Itália pedem italiano. Também há muitas na Alemanha que pedem alemão, mas é mais raro. Países nórdicos e da Europa Central pedem sempre o inglês, porque claro, ninguém vai aprender sueco para passar lá só um semestre, mas claro que os franceses são muito orgulhosos da sua língua, portanto eles pedem sempre o francês. E agora bolsa. Quanto é que é a bolsa de Erasmus? A bolsa de Erasmus depende de país para país, mas dentro de um país vai ser sempre a mesma. O máximo de bolsa que vocês podem conseguir do Erasmus, porque depois há pessoas que conseguem 100 euros extra da GES, por exemplo, se tiverem bolsa de estudo na vossa universidade. A bolsa máxima que vocês conseguem de Erasmus é 350 euros. E isto é, claro, para os países mais caros. Foi o meu caso, Bélgica, todos os países nórdicos e depois França, Itália, Bélgica e Alemanha têm todos os 350 euros, que é o máximo que vocês podem receber. Os países com as bolsas mais baixas são normalmente os países da Europa, são também os países com o custo de vida mais baixo. E uma pergunta que me fizeram muito foi: a bolsa é suficiente? Depende. Nos países mais caros, em que a bolsa é 350, a bolsa não é suficiente porque não vos vai sequer pagar pela renda, quanto mais as despesas adicionais. Em países, por exemplo, como a Polónia, eu conheço várias pessoas que fizeram dinheiro a fazer Erasmus na Polónia. Por exemplo, eu acho que eles estavam a receber 200 euros para fazer Erasmus na Polónia. No entanto, a renda deles era 90 euros e o resto das despesas são muito, muito baixas. Portanto, eles dizem que no final do Erasmus tinham mais dinheiro do que aquilo que começaram. Portanto, depende mesmo de onde vocês vão fazer Erasmus. O que nos traz à próxima pergunta: como escolher o sítio? Eu aconselho-vos a perguntarem-se porque é que estão a fazer Erasmus. Estão a fazer Erasmus para viajar, para terem algo muito, muito forte no vosso currículo, ou para os dois? No meu caso, eu tive muita sorte porque eu queria fazer os dois e a melhor universidade de arquitetura na Europa era na Bélgica, e a Bélgica tem uma geografia perfeita para viajarem pela Europa toda. Portanto, eu pessoalmente aconselho toda a gente a ir para a Bélgica, porque as universidades lá são ótimas, são sempre super altas nos rankings e a geografia é simplesmente perfeita. Se vocês estão a ir para Erasmus mais para viajar, eu aconselharia a irem para um país mais barato, mas na Europa Central, como a Polónia, por exemplo, onde há imensas ligações com o resto da Europa. E vão ter dinheiro extra e é muito fácil apanharem comboios para todos os lados. Se estão a ir mais para terem algo muito, muito forte no vosso currículo, de uma forma muito geral, países nórdicos e a Alemanha têm as melhores universidades dos rankings. Cadeiras e equivalências. Esta é uma parte mais chata de se fazer Erasmus, porque vocês vão precisar de ter determinados créditos em Erasmus para que não percam um ano na vossa universidade. No meu caso, eu precisava de 30 créditos, sendo que a minha cadeira principal, que é Projeto de Arquitetura, como tem antecedência, ou seja, para entrar agora em Arquitetura 6 eu tenho de ter Arquitetura 5, eu teria de fazer essa cadeira no estrangeiro. Aconselho a escolherem cadeiras que, por exemplo, vocês não têm cá em Portugal. Por exemplo, eu tirei uma cadeira de Universal Design, que é sobre arquitetura acessível, que nós não temos nenhuma cadeira dessas em Portugal e eu acho que é muito importante, portanto aproveitei para tirar essa cadeira no estrangeiro. Mas se vocês vão fazer Erasmus para viajar, também podem tirar as cadeiras que vocês acharem que são mais fáceis, que vos preencham os créditos. Claro que tenham em conta que nenhuma cadeira é assim facilíssima, mas também depende muito da universidade para onde vão. Após ser aceito, o que é que vocês precisam de fazer? Quando forem aceitos, a vossa universidade nesse e-mail vai-vos dizer em que escolha é que vocês entraram e o processo de burocracias começa. Entre serem aceitos e chegarem ao vosso país, vão ter de assinar 1001 papéis, vão ter de fazer 1001 escolhas, e isto depende muito de universidade para universidade, portanto não vos vou dizer o que é que vocês vão fazer, mas sejam extremamente organizados desde o início. Eu, por exemplo, assim que o processo todo começou, abri aqui no meu computador uma pasta chamada Erasmus e tudo o que eles me pediram, todos os e-mails que foram mandados, eu pus tudo aqui, porque só para terem noção, isto é assim um bocado dessa pasta. Isto são todas as coisas que vocês vão precisar de assinar e vocês precisam de as manter aqui porque às vezes as universidades perdem-nas ou vocês têm de mandar para diferentes sítios ou, e mais importante, muitas delas vocês vão ter de voltar a mandar no final da vossa mobilidade para a universidade saber que vocês realmente chegaram, fizeram as cadeiras e têm o ano feito. Portanto, sejam muito, muito, muito organizados quando começarem essa fase. Por último, quão fácil é encontrar casa e fazer amigos? Dica geral para encontrar em casa: entrem em grupos de Facebook, porque se vocês só forem por um semestre, só estão lá 5 meses e não há contratos de casas de 5 meses. Portanto, se vocês forem assim a imobiliárias, nunca vão conseguir encontrar uma casa porque vão precisar de um contrato de 6 meses ou 1 ano. A maior parte delas até são 1 ano, por exemplo na Bélgica era tudo de 1 ano. Entrem em grupos de Facebook de estudantes de Erasmus para estudantes de Erasmus na cidade para onde vocês vão. Eu fui para Ghent,
portanto pesquisei Student Housing in Ghent. Imensos alunos que vão publicar um quarto vagou na casa onde eles estão, ou que eles já acabaram o seu Erasmus, estão a sair e que há aquele quarto vago. No geral conseguem sempre encontrar uma casa nesses sítios, mas também tenham muito cuidado porque há imensos scams. Eu passei assim por aí por uns 3 antes de conseguir encontrar uma casa real que existisse. Confiem sempre naquilo que vocês estão a sentir, porque se vocês sentem que é um scam, provavelmente é um scam. E façam sempre questão de fazerem videochamada com as pessoas da casa para vos mostrarem a casa, para fazer amigos. Vão pela mesma via, juntem-se a grupos de Erasmus no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, porque lá é onde vocês vão ficar a saber de todas as festas, todas as atividades, de tudo o que toda a gente está a fazer. Às vezes combinam viagens assim para outros países, assim durante um fim de semana, e portanto é sempre muito útil estarem nesses grupos de Facebook, porque são não sei quantas outras pessoas que estão lá pela mesma razão que vocês e que querem fazer exatamente o mesmo que vocês, conhecer pessoas e viajarem, basicamente. E foi este o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma pergunta sobre Erasmus, deixem aqui porque eu vou fazer um vídeo todo a responder às vossas perguntas. E é isto, espero muito que vocês façam Erasmus porque é mesmo uma experiência imperdível. E até ao próximo vídeo. Tchau!